mesmo que é a personificação do cristianismo. E o profeta toma a escritura que está em Ezequiel, no capítulo 36, e ele lê 2 versículos, o versículo 26 e o versículo 27, do capítulo 36 de Ezequiel. Diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Que Deus te sirva abençoar a sua palavra em nossos corações nesta noite. Então, com a ajuda do Senhor, nos assentemos para que o grande mestre venha. Eu estou aguardando por ele, para que ele venha e possa falar conosco nesta noite. Se houvesse mais tempo, eu queria tomar essa escritura e outra para falar sobre o manto de segunda mão. Você sabe, existe uma capa religiosa. Todo mundo sabe que religião é uma capa. O profeta diz que naquele tempo, quando Adão caiu, ele fez uma capa para ele. Em outras palavras, ele se cobriu com justiça própria. E tudo quanto existe de errado ou de correto, nós temos que ir lá em Gênesis e encontrar o princípio de todas essas coisas. O mensageiro diz na mensagem A Invasão dos Estados Unidos que ele sempre tomava o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tipifica e aponta diretamente para o Novo Testamento. É uma sombra, é uma figura. É como ele diz: eu sou um tipologista. Então ele olhava ali no Antigo Testamento e observava o que aconteceu com o povo e qual foi o juízo que Deus trouxe sobre eles. Logo observava a palavra dos profetas naquele tempo e viu quais seriam as consequências da desobediência. E depois observava como Deus agiu depois daquilo, porque certamente hoje, através das eras, e especialmente neste tempo, nesses últimos segundos da hora final desta terra, vai acontecer exatamente o que aconteceu ali também no Antigo Testamento. Então é como se agora tivéssemos o positivo e aquilo é apenas o negativo. Então o profeta diz que ele era um tipologista porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então quando ele toma essas escrituras, ele fala sobre personificação. Porque o título é que muitas vezes nós estamos nos fazendo cristãos. Tomamos uma capa, um manto, mas o profeta diz que isso é um manto de segunda mão. Quando Elias subiu, havia um homem ao seu lado que tipifica a noiva de Jesus Cristo, chamado Eliseu. Em hebreu ou em inglês os nomes são tão parecidos que é preciso pronunciar tão corretamente para distinguir entre Elias e Eliseu. Em hebreu é exatamente quase o mesmo som. E isso não é por acaso. Quando o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, ele recebeu um nome: Adão. E Adão era macho e fêmea.
quando ele adormeceu e que saiu fora dele aquilo que nele estava, isto é, sua esposa, ossos dos seus ossos, carne de sua carne, reflexo da sua pessoa, a ponto que quando ele despertou e olhou para ela, ele viu sua pessoa refletida naquela mulher, e ele não a chamou de Eva, o nome dela era Adão, porque ela era varoa, e só havia um nome dado para aquele ser que era macho e fêmea, Adão. O nome Eva veio depois da caída, que quer dizer mãe da humanidade. Então observe, Elias e Eliseu, para seguir com isso do manto e logo depois voltar para a personificação do cristianismo. A semelhança dos nomes é tão grande, porque o mesmo mensageiro diz que não há na Bíblia o tipo mais perfeito de Jesus, o Senhor e sua esposa, que Elias e Eliseu. Agora isso é muito estranho, porque na realidade Jesus Cristo foi tipificado de muitas maneiras, e a noiva também. Você sabe, Esther é um tipo da noiva. Boaz casou com Ruth, é um tipo da noiva. E Boaz, o tipo de Jesus Cristo, mais o tipo perfeito, que simplesmente aponta para esta hora, para esta era, é Elias e Eliseu. Agora, quando este Elias foi chamado por Deus para trazer a sua mensagem, as condições do tempo ou daquela era eram exatamente as mesmas desse tempo. Não temos suficiente tempo nesta noite para trazer aquele quadro, colocá-lo no cenário da nossa mente e pedir ao Espírito Santo que transmita tudo quanto está em nossos corações, para que possamos ver o paralelo entre o tempo de Acabe, o tempo de Acabe e Jezabel, o tempo de Acabe e Jezabel e o filho de Imlá, Micaías, logo Elias, Micaías e Eliseu, e logo Jeosafá, o filho de Asa. E aí mesmo poderíamos trazer tudo isto para mostrar como a capa religiosa ainda existe neste tempo, porque os espíritos são os mesmos. Quando eu disse a vocês que Adão havia feito uma capa, ele fez uma capa. Ele cobriu o seu pecado com folhas de figueira. Agora, isso tem muito significado espiritual, porque as folhas eram de figueira. Então, quando o profeta mostra este manto, ele aponta para Elias indo através do caminho de Israel, trazendo a misericórdia e o juízo e uma capa, o poder de Deus. E ele simplesmente veio, e ninguém sabe de onde ele veio. Se sabe que ele é o tisbita, não se conhece nada sobre a sua genealogia. Com razão, o espírito de Elias é um espírito misterioso, mas para a noiva de Jesus Cristo isso não é um mistério. O espírito de Elias é o espírito de Jesus Cristo. O espírito de Jesus Cristo é Elias no Tisbita, em Eliseu, em João Batista, em William Branham, e de regresso para Moisés estar trazendo a conhecimento do remanescente de Israel, ou a Benjamim. Sim, porque Jacó tinha 2 filhos amados, José e Benjamim. Então Benjamim recebe a Elias de volta aos 144 mil, e vocês conhecem o resto da história. Agora escuta, este homem veio com o poder, a capa,
E logo ele tinha conhecimento, porque Deus havia revelado que ele tinha que ir-se. Mas o Espírito de Deus tinha que ficar em algum lugar. Ainda neste momento, Deus tem um homem na terra. E não somente um homem, mas tem Efésios 4:11 para manifestar o seu poder. O que Deus quer é simplesmente um homem rendido para Ele. Ele quer somente uma pessoa rendida completamente para Ele. Mas para isto, é preciso que este processo de Ezequiel 36, 26, 27 se processe por Deus. Você não pode fazer isso, porque senão você está tendo um manto de segunda mão. Então vamos tomar nesses próximos 10 minutos esse grande profeta Elias, caminhando por aquela grande e tremenda área de Israel, já conhecedor de que tinha que ir-se e ser arrebatado um dia, porque Deus certamente o revelou que ele tinha um ministério a ser realizado nos fins dos dias, assim como disse a Moisés. Como é que Moisés sabia a respeito da morte de Jesus? Ele, Elias e Jesus estavam falando no Monte da Transfiguração a respeito da morte de Jesus. Ou você ainda não leu isso na Bíblia? Como é que eles sabiam isso? Ó, meu irmão, há muitas coisas que a gente passa por alto, mas aquilo mesmo está falando de que Deus tem os seus vasos exatamente prontos para qualquer circunstância, porque Deus sabe todas as coisas. Moisés certamente não pôde entrar na terra da promessa, mas Moisés foi visto dentro da terra da promessa ao lado de Jesus. Moisés passou por um ato de morte, vocês sabem, e ressuscitou. Por isso Paulo disse: a morte teve poder até Moisés. Ou nunca disse isso? Hã? Verdade ou não é verdade? Mas você não seja tão tímido, diga amém. Amém. Então preste bem atenção. Este homem sabia, então ele agarrou a sua capa, e Deus o estava guiando, e ele encontrou um homem, um camponês. Agora veja onde é que está a noiva. Isso não quer dizer que a pessoa não sabe ler nem escrever e que não pode estudar. Não vá para esse extremo. Simplesmente ele foi em busca de um homem que tivesse características semelhantes àquelas que Deus estava buscando para substituí-lo em porção dobrada nesta terra. Eliseu não sabia nada disso. Simplesmente Elias veio e lançou a capa sobre ele e disse: segue-me. E como encontrou esse homem? Encontrou esse homem trilhando. Você sabe, uma junta de boi. E ele ali por trás trilhando retamente para poder semear corretamente. Estava trabalhando a terra para semeá-la corretamente. Com razão, uma voz do trono diz a João que vá até o anjo forte. Vá até o anjo forte, aquela foto da nuvem de anjos. Vá até o anjo forte, que é o grande Jesus Cristo, o arcanjo maior, e tome dele o livro aberto. Isso é momento quando desce o anjo forte, revela seus mistérios ao sétimo anjo. O sétimo anjo comunica os mistérios dos 7 trovões, abre por completo todos os mistérios, ou desata os selos que estavam por detrás do rolo. E este rolo era o Novo Testamento, o livro da redenção, porque o que estava escrito por dentro era perfeitamente lido em Apocalipse, mas havia esses 7 selos que estavam selados por detrás. Ninguém sabia o que era isso. Então, quando sucedeu que esse anjo forte desceu e colocou um pé sobre o mar e o outro sobre a terra,
e soou as suas vozes. Havia a promessa de que um dia seria revelado isto por completo. E então, quando se ouviu estas vozes e acabou de ser dado o que deveria ser revelado, e foi fechado o livro, uma voz do trono de Deus desceu, porque diz: a voz que por primeira vez falou comigo. Então essa voz veio e disse a este João, o tipo da noiva, que fosse até o anjo forte, não até o anjo terrestre. Eu não sei se estão me seguindo. E simplesmente tomasse dele o livro que estava aberto e comesse. Bom, eu não tenho que explicar tudo, verdade? Comer que significa participar. E disse que ele comeu por completo e foi doce na sua boca, mas lhe amargava o ventre. Agora, quando esse Elias lançou a capa sobre Eliseu e disse: segue-me, este homem estava bem treinado para trilhar ou caminhar retamente. E escute isso: Elias representa retidão, Elias representa santidade, Elias representa poder, Elias representa juízo, mas também representa a misericórdia de Deus. Então olha esse quadro. Simplesmente lança a capa e diz: segue. Ele largou tudo, foi, e Elias disse: eu vou a Gilgal. Ele disse: vive a tua alma e vive o Senhor Jeová, que eu não te deixarei e te seguirei. Logo depois Elias passou por ali, e então uns quantos e belíssimos senhores em Gilgal estavam oferecendo talvez a ele alguma coisa, como um título, ou uma posição, ou um carro novo. Talvez te façamos chefe da junta de diáconos, talvez te promovamos a evangelista, depois te anunciamos pelo rádio como um grande, tremendo homem de Deus. Fica aqui, porque tens que seguir a este homem louco chamado Elias. Ele disse: não, vive a alma de Elias e o grande Espírito de Jeová, que aonde ele for, eu irei. Agora escute, eu estou falando só do manto para chegar à personificação, para você entender como essas escrituras foram reveladas divinamente. Então ele foi a Betel, e Gilgal significa o quê? Lembre-se, era uma das primeiras cidades de refúgio, e foi uma das primeiras cidades que Israel encontrou do outro lado de Canaã. E logo foi a Betel, a casa de Deus, e ali mesmo ele recebeu pressão para ficar. E você pode conhecer essa história através da mensagem Um Homem Chamado por Deus. E logo ele saiu de Betel e foi aonde? Ele foi a Jericó. E depois de Jericó, o que aconteceu? Ele cruzou o Jordão. Agora, o que fez Elias? Deu a capa para ele? Elias fez isso em Gilgal? Fez isso em Betel? Fez isso em Jericó? Não. Quando ele cruzou o outro lado e viu que ele foi arrebatado, enquanto ele via que seu senhor, o senhor de Elias, o arrebatava, a capa veio sobre ele em porção dobrada. Então, quando ele regressou, ele olhou para a morte, o Jordão, e disse: sai da minha frente. E ela se abriu e ele passou para o outro lado. Agora, ele não tinha um manto de segunda mão, ele não fez uma cobertura para si,
Ele não se associou a uma religião. Ele não entrou para a mensagem. Ele tinha sido escolhido por Deus para colocar aquela capa. Aquela capa, quando caiu, ele já estava ajustado à capa. Não foi necessário agarrar a mensagem e ajustar as pessoas, que é o que está acontecendo. A maioria está ajustando a mensagem da hora às pessoas. Mas isso está errado. Isso é um manto de segunda mão. Por isso está tão podre. Por isso é um escândalo atrás do outro. Porque a capa de Elias não tem costura. É como o manto de Jesus. Não há emenda. Não está suja, não está surrada. É limpa. Esta capa não tem defeito, não tem rasura, não tem nada senão a revelação da pessoa incomparável, que é o Deus de Elias. Não se trata que esta capa seja de um homem. Essa capa é o poder de Deus para arrebatar a sua noiva neste tempo, para dar a ela a porção suficiente para ela sair desta terra, transformar o que é mortalidade em imortalidade. Por isto é que você recebe o sinal, o sangue, come a carne do Filho do Homem. Se você notar em Lucas ou em Mateus 24, por exemplo, a partir do versículo 24 até o versículo 28, Jesus está falando de quando houver um tempo chamado hoje, haverão falsos cristos, haverão falsos profetas. Ora, falsos cristos são pessoas ungidas corretamente, mas que são falsas. Ora, pensa onde isto vai. São pessoas que têm o Espírito de Deus para manifestar um ministério e são falsas. Logo, falsos profetas, falsos doutrinadores, falsos mestres. Diz que fariam isso e aquilo, mas não poderiam enganar os eleitos. E depois diz: eles irão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Está ali no deserto, está ali em tal casa, em tal igreja, em tal reunião. Não creiais, eis que vos tenho predito. Mas as pessoas leem até ali. Agora escuta. E o que diz mais? Escutem. Assim como o relâmpago cruza do Oriente ao Ocidente, assim será quando o Filho do Homem se manifestar. Assim será quando o Filho do Homem em sua vida vier. Porque onde estiver a capa, onde estiver o manto, aí as águias se congregarão. Onde estiver o corpo morto, onde tiver a palavra para ser comida, então se congregarão os filhos de Deus. E se você observa, os filhos de Deus nascem filhos de Deus, porque sois filhos. Deus, o Senhor, vos deu seu Espírito. Você não é filho hoje, nem ontem, nem em algum lugar que você pensou haver nascido. Você era, antes da fundação do mundo, um filho de Deus. Não há muito tempo para explicar isso, leva muito tempo. Mas em Gálatas está dizendo: porque sois, porque erais. Isso é lá para trás. Isso é muito antes de que sequer houvesse um pó cósmico.
Porque aqui estavam os filhos de Deus, e em seus pensamentos que são eternos, se traduziram em palavras, e a seu tempo Deus viu todas as coisas cumpridas. Por isso, quando Ezequiel, nesse tempo, subiu no poder de Deus, entrou na inspiração, entrou o Espírito do Senhor, e ele foi elevado fora desta dimensão, ele não ouviu isto que estava comunicando a Israel, e nem isto era para Israel. Isso era para você, meu irmão. Isso era para você, meu irmão. Isso era para você, meu irmão. Sabe por quê? Porque Israel jamais poderia receber o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor veio depois do dia de Pentecostes. O Espírito do Senhor veio depois do Calvário. Israel tinha um coração de pedra, não importa quanto, uma vez por ano, este Arão entrava e era agradável diante do Senhor, vestido de certa maneira, falando de certa maneira, caminhando de certa maneira. Ele ia em direção ao Senhor em santidade, oferecendo um sacrifício por si e por todas as pessoas, mas eles voltavam a pecar. Por isso Deus disse, preste atenção aqui está a revelação. Eu, não tu, não o pastor, não eu, nenhum de vocês, mas eu, o Senhor, vos darei um coração novo. Agora, o que você pensa que é um coração novo, é? Um coração novo é uma maneira de pensar diferente. Um coração novo é uma maneira de pensar diferente, porque é do coração que procedem todas as saídas, todos os pensamentos que estão em você e que estão em mim. Israel, cada tempo, tinha que oferecer um sacrifício de quê? De animais? O sangue de animais. Agora, a célula de sangue do animal não poderia vir sobre você? Então, um tempo onde o mesmo Deus colocou simplesmente a célula de sangue no ventre de Maria e tomou a forma humana, derramou o seu sangue, e aí depois ele veio e deu um coração novo aos seus filhos, e depois disso um espírito novo para eles. Mas um espírito novo, o que é? Um espírito novo são novos desejos, uma maneira de pensar diferente, um novo desejo. E depois disto, eu mesmo vos darei o meu espírito, para que andeis em meus estatutos. Amém. Que obedeçais a minha palavra. Por isso, qualquer outra coisa diferente deste processo é um manto de segunda mão, ou é uma personificação do cristianismo. Olha, meu irmão, só isso prova quanto deveríamos estar aqui. Eu não sei se foi aqui que eu ouvi agora. Eu estava tão preocupado com o que eu vou dizer, mas de qualquer maneira eu disse, eu vou levar essas duas mensagens. Porque ele disse, olha, amanhã, ô reverendo, tu vais pregar, é? Eu disse, avisa o povo para trazer lençóis e frônias e tudo, que eles vão dormir na igreja. Então eu creio que foi ele que disse, é um pecado não vir à igreja. Porque se você não vem agora, você perdeu. Agora, no momento que estamos vivendo, o que nos faz, numa cidade tão pequena como essa, qual seria a distração que uma alma dessa tem por não vir aqui e estar aí assentado, ocupando o seu lugar? Se Deus quer sacrifícios, você diz, o que você está falando? Sim, senhor. Olha, meu irmão, eu te levo a países onde eu estive,
que as pessoas caminham 2 horas para poder segurar uma palavra do tradutor. Eles viajam pelas neves, eles sujam seus sapatos, eles lavam ali fora no pé, em algum lugar, calçam seus sapatinhos e ajeitam o seu cabelo. E passaram horas e horas caminhando para estar sem faltar no culto e ouvir a palavra de Deus. É que eles têm um coração novo, eles têm um espírito novo, e Deus tem dado o seu espírito para que eles manifestem neste tempo a luz do entardecer. E qual é a luz do entardecer? A capa de Elias. Em Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7, diz que haveria um dia que não havia ou não haveria espessa escuridão nem preciosa luz. Mas no entardecer deste dia, que não era nem dia nem noite, então era um tempo de engano. Ou você não vive no horário de verão? Isso aqui tem deste lado. Olha, amanhã mesmo eu não sei onde o sol e que hora está se escondendo por aqui. Eu estava num lugar outro dia, bom, isso estava mais ao leste, ao oriente, e eu estava observando este sol às 9h30 da noite desaparecer. E eu disse, mas que coisa horrível é esta? E olhei, e não havia suficientemente luz, e eu olhava para trás, não havia suficientemente escuridão. Então eu notava que os carros acendiam os seus faróis e não iluminava. E o profeta diz isso na mensagem Revelação de Jesus Cristo. É um tempo de engano. É Mateus 24, 24. É um tempo onde as pessoas não podem ver corretamente. É que 2 tempos estão se cruzando e a eternidade está a caminho. E a luz do entardecer é a palavra desta hora. A mim não me importa quanta personificação exista no rádio, ou através de igrejas, ou em pessoas. Isso não tem nada que ver. Imagine se Elias estava preocupado que 400 homens estavam dizendo isso ou aquilo, ou o filho de Imlá, no caso este homem chamado Micaías, isso não lhe importava. Meu irmão, o profeta na mensagem humilha-te diz que é você indo para o céu, você e Deus, você e Deus, você e Deus. Não se trata de uma companhia de pessoas ou uma igreja reunida que vai para o céu, é algo individual. Deus tem dado o seu Espírito individualmente a quem Ele tem visto antes da fundação do mundo. Não importa quantos teólogos provem ao contrário, a Bíblia não pode falhar, porque esta capa não tem nada costurado. Amém. Então você entendeu? Amém. Um coração novo, ou uma nova maneira de pensar. Antes, como você se vestia. Agora, você não tem que estar se vestindo porque você viu as outras irmãs se vestir dessa maneira, e nem você proceder porque os certos irmãos ou mesmo o pastor procede desta maneira. Está muito bem, mas qualquer pessoa pode deixar de fumar, de beber, de prostituir, de roubar, de mentir, de assaltar, de adulterar, de fornicar, de qualquer coisa. Qualquer pessoa pode fazer, mas isso é uma capa, isso é uma personificação do cristianismo. Meu irmão, ir a Gilgal é exatamente tomar justificação pela fé. Chegar a Betel é ir à casa de Deus e santificar-se pela lavagem da água da palavra. Ir a Jericó
que é a parte mais baixa na área de Israel, é ir ao fundo do poço, simplesmente colocar a boca no pó, é negar-se a si mesmo, é simplesmente humilhar-se ao máximo, cruzar para o outro lado completamente morto. Quer cruzar o Jordão e voltar de lá com o poder da ressurreição de Jesus Cristo, a capa de Elias. Isso não é personificação. Observe que Deus te dá um coração novo, depois Ele te dá um novo espírito, e depois Ele põe o seu espírito para que tu obedeças. Não és tu que passa a obedecer por essa ou aquela razão. Não há nada de justiça própria aí. O que existe é um trabalho de Deus, justificando, santificando e morando em ti. Foi exatamente o que Ele fez com os pais apostólicos, e isso não vai mudar, e nem poderia ser diferente, porque Israel não poderia receber. Tanto que não recebeu, que precisou da ressurreição de Jesus Cristo. Passado 40 dias, foi quando o Espírito veio para morar em aqueles homens, os quais Deus tinha dado um coração novo, tinha dado um novo Espírito. E olha, Judas também recebeu essas duas coisas, mas Deus nunca morou nele. Veja você como é que é fácil personificar o cristianismo. É fácil tomar uma capa. É fácil simplesmente você dizer, pois eu sou um cristão. Jesus disse, pelos frutos se conhecem as árvores. Então, meu irmão, personificar é um engano. Personificar é um embuste. Personificar é agir de uma maneira a qual na realidade em teu coração tu não tens tal coisa. Tu estás apenas se controlando, pois de todas maneiras irá para o inferno esta pessoa, não importa quanto ela tenha recebido um coração novo e um espírito novo, ela precisa do Espírito de Deus para poder caminhar nos seus estatutos, obedecer a sua palavra, porque nós não damos conta. Você entende agora como é que é tão diferente? Por isso há um montão de personificação, há um montão de pessoas só parecendo ser, mas isto não é. Judas parecia ser, Esaú também parecia ser, os demais no tempo de Jesus também, mas eles tinham uma capa suja, surrada, sebenta e apodrecida pelo diabo. Por isso a samaritana teve que receber um novo coração. Por isso Pedro recebeu um novo coração. Por isso aquela mulher que vivia pecando. Que mulher? Madalena vivia pecando. E não eram poucos os seus pecados, nem pouco o número de espírito que ela tinha nela. Mas quando ela encontrou a Deus, Deus simplesmente deu um novo coração para ela, e ela mudou de pensar. Logo Deus deu um novo espírito para ela através da palavra que ela passou a ouvir, e ela então teve novos desejos. Quando ela mortificou o seu corpo e cruzou o Jordão, então o Espírito Santo veio e ela voltou à eternidade. Não voltou a algum lugar, ela estava do outro lado. Jesus veio desse lado e trouxe através da morte ela para o lado aonde ele sempre teve a ela. Meu irmão, é tão difícil entender estas coisas? Não. O profeta fala justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. O profeta toma este quadro e mostra que o Espírito de Deus virá sobre essas virtudes. O Espírito de Deus não vem quando você só tem fé. Você tem fé genuína na palavra desta hora quando você tem um novo nascimento. Você agora está apto para crer, porque você já tem um coração novo. Logo você começa a crescer e o poder começa a vir através da palavra.
E isso vai te dando conhecimento, e você vai discernindo o bem e o mal, e logo você vai se pondo equilibrado, e logo você vai subindo em paciência com relação a Deus. Você não estará agitado pedindo isto e aquilo, e clamando e puxando daqui e de acolá, e ora por mim. Não, você está simplesmente esperando em Deus. Você está confiando nele. E logo então, esse poder já está mais próximo. E você sente o amor que deve sentir um pelo outro. Isso não vem sobre fé, isso vem sobre piedade. Isso simplesmente está pronto para receber o amor, e o amor é Deus, e isso chama o Espírito Santo. Está falando a mesma coisa. Está falando em Lutero, está falando em Wesley, está falando com a restauração dos dons e a pedra de coroa. Assim como o relâmpago. O que é que o relâmpago faz quando sai? Não é uma luz? É uma luz ou não é? Olha, vocês viram aqui no meio desse mato, não viram relâmpagos? Simplesmente ele sai do Oriente ao Ocidente, pois ele tem o que? Uma luz. E depois o que vem? Uma voz. Então Deus levanta-se do seu trono, desce para cumprir o ministério do Filho do Homem, se vela através deste homem, prova que ele vem desde o século passado. Não sei se vocês sabem que havia no Canadá e nos Estados Unidos e na Europa profecias antes desse século começar, que nasceria um homem em Kentucky, numa cidade pequena, junto a uma cabana, chamado William Marion Branham, o grande profeta do Senhor. Isto foi ouvido muitas vezes antes de que William Branham aparecesse. Você diz, você está só empurrando esta sardinha para a sua brasa. Pois quando chegar naquele dia que nós atravessarmos para o outro lado, você vai ver se isso é verdade ou não. Então, quando chegou a hora, Deus, a sua economia, estava preparando a sua manifestação, a sua segunda vinda. E o que ele estava fazendo? Ele tinha tomado a Lutero, ele tinha tomado a Wesley. E entre Lutero e Wesley, você sabe, houve grandes homens. E entre Wesley e a restauração dos dons espirituais, houve homens tremendo como Finney Moody, John Smith, até que um homem de cor, um sapateiro, um negro, de um olho só, meteu a cabeça dentro de uma caixa lá na rua Filadélfia, e começou a orar e dizer: Senhor, restaura os teus dons. E aquele homem começou a profetizar, a ver visões e falar em línguas. O avivamento começou com um homenzinho ignorante, um sapateiro chamado Bill Sadler. E nesse tempo então veio uma luz do céu e apareceu numa cabanazinha para vindicar o nascimento de um homem chamado William Branham. Amém. E esse homem foi para lá e foi para cá e puxou para ali e para acolá, e Deus o manteve até que o preparou. Depois que o preparou, então o arrebatou e deixou a sua capa, para que Eliseu, a noiva, possa outra vez o quê? O que aconteceu depois que o anjo, que a voz do trono de Deus disse para João ir até ao anjo forte e pegar o livro, comer, e depois que tenha comido e que amargue no ventre, o que é que ele tem que fazer? Isso, profetiza outra vez. Ora, profetiza outra vez é falar a mesma coisa que foi falado. Isso significa o que? Profetizar. Profetizar significa proferir palavras divinamente inspiradas. Isto aqui é palavra divinamente inspirada. Isto aqui é palavra escrita, mas a letra mata.
Mas isso aqui é palavra falada. Isto é semente original. É o poder de Deus. Nós amamos a palavra. Mas nós amamos a palavra viva. Porque qualquer pessoa pode ter a palavra, mas nem todos recebem o Espírito de verdade. Jesus disse: eu tenho que ir. O mundo não me verá, mas vós me vereis. Como é que é essa história? O mundo não pode me ver, o mundo não me verá, mas vós me vereis. Como é que é isso? Então escuta. Tens que comer este livro e profetizar outra vez a quem? A tribos, línguas, povos, nações, a reis. Bom, outro dia, não sei quando, já me esqueci que vim aqui, eu disse a vocês que havia 38, 40 idiomas em mais de 160 países. Isso é profetizar outra vez aquilo que o anjo forte disse. O anjo forte é o arcanjo, é o mensageiro maior. Quem é o mensageiro maior todo o tempo? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o mensageiro em todas as eras. Acontece que ele precisa estar em algum lugar para se velar. Ele tem que estar envolvido em um véu. Não vai nunca mudar Deus. Quando ele disse para Moisés para colocar entre o lugar santíssimo e o lugar santo e o átrio uma pele de animal, ali por detrás estava a glória da Shekinah. Pois ele tem que usar a mesma pele, agora uma pele redimida, um vaso completamente redimido, para que ele possa usar. Vê, ele simplesmente faz isso e esse braço faz isso. Ele simplesmente abre a boca e esta boca se abre. Este vaso tem um coração novo, um espírito novo, e o Espírito de Deus repousa aí para falar outra vez aquilo que a capa já disse. Desculpe. Entende? Então preste bem atenção. Isso não é personificar. Isso é estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem são os que herdarão o reino de Deus? São os que fazem parte do reino de Deus. Como simplesmente uma pessoa vai ali e junta ao cartório e reclama um testamento se ela não é filha daquela família? Nós somos, diz a Bíblia, co-herdeiros de Cristo. Ora, se Cristo, antes de subir, disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra, e disse que ele vinha para morar em nós, e as obras que ele fez nós também faríamos. Você já aprovou isso? E você pensa que você não vai poder fazer? Mas você, para chegar a isso, você vai ter que ter um coração novo, um espírito novo, e o Espírito de Deus vir e tomar a você e te conduzir exatamente como conduziu a Eliseu. Eliseu finalmente, quando veio de lá do outro lado, a primeira coisa que ele mostrou era poder. Ele pegou a capa e tocou sobre o Jordão. Então a morte se abriu. O Jordão é morte. Eu não quero essa capa, eu quero esta capa. Quando chegar o tempo que eu tenha que cruzar esse Jordão, porque todos nós vamos ter que cruzá-lo, eu não quero ter nenhum manto dado por mim mesmo ou por algum homem. Eu quero a capa de Elias. Quando Eliezer, o mordomo fiel da casa de Abraão, veio para buscar uma noiva virgem, mulher da parentela da casa do seu pai, olha, do seu senhor Abraão, tinha que ser ossos dos seus ossos e carne de sua carne. Assim como Eva foi de Adão,
Pois esta noiva tem que ter saído deste Adão, o segundo Adão ali no Calvário, e diz que ela é Senhorita Jesus Cristo, tem o mesmo nome. E ela simplesmente está vestida com uma capa, ela está adornada da palavra, ela está ataviada de justiça. Por isso diz: e então eu vos darei o meu espírito para que andeis em meus estatutos. Como vou eu poder obedecer à justiça de Deus? Porque Jesus pôde obedecer toda a palavra, porque Ele era a palavra. Amém. E se você não é a palavra, você não obedecerá a palavra, você vai misturar isso não vai resultar. Quando Eliseu voltou e encontrou aquele montão de pessoas que eram profetas, fazendo uma comida, e o que havia dentro da comida? Morte! O que fez Eliseu? Agarrou a farinha, agarrou Cristo, agarrou a revelação e colocou dentro da panela. E o que aconteceu? Se tornou em vida. Pois olhe, o que esta noiva está fazendo é tomar a farinha e colocar na panela, para que haja vida. Vocês estão entendendo? Então eu já passei do tempo, né? Eu gostaria então de finalizar lendo outra vez este versículo aqui para vocês. Isso está em Mateus 24, 24. O dia que eu vier aqui, se Deus permitir, eu prometo que eu pregarei essas duas mensagens: a personificação do cristianismo e um manto de segunda mão. Ou por outra mensagem que Deus tenha para esta hora. Escuta o que diz aqui em Mateus 24, 24. Estão felizes? Amém. Vocês ainda me amam ou não? Amém. Estão seguros? Amém. Então eu posso ficar mais 2 horas? Amém. À medida que eu fui perguntando, os amém foram diminuindo. Escuta isso. Porque surgirão falsos cristos, Mateus 24, 24, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Ou seja, isso não foi coisa de um homem, isso é coisa de Deus. Ou seja, tenham por certo que estas coisas no final dos dias sucederão. Se você toma o capítulo 24, você verá que aqui estão os 7 selos. Eu não sei se é muito forte dizer isso, mas o seu pastor sabe que é verdade o que eu estou dizendo. No capítulo 24 estão os 7 selos. Não há tempo para te mostrar, mas pelo menos o 7º eu poderia te dizer onde está, no versículo 36. O 7º selo está no versículo 36. E os outros selos estão exatamente no capítulo 24. E se você duvida disso, tome a mensagem, os selos, e você vai ver o profeta comparar a revelação que ele recebia diariamente com este capítulo de Mateus 24. Agora escuta isso aqui. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, ele quem? O Senhor. Os falsos cristos estão anunciando. Os falsos profetas estão anunciando a quem? Você acha que eles anunciam ao diabo? Você acha mesmo? Não, meu irmão. Eles estão anunciando o reino de Deus. Mas o reino de Deus não vem com aparência. O reino de Deus estava no meio deles e ia passar a estar neles. Por isso Jesus disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quando Nicodemos chegou até ele, ele não podia ver o reino de Deus. E Nicodemos disse: tu não podes sequer entrar no reino de Deus e nem ver o reino de Deus, porque tu não nasceste outra vez.
Por isso eu lhes disse que sem fé genuína na palavra, porque você não tem um novo nascimento, você não pode ver a estatura de um varão perfeito. A fé simplesmente está suportando toda a revelação das 7 eras. A fé está suportando toda a revelação de Deus. A fé está suportando toda a revelação do que é, que era e há de vir. Por isso precisamos de um novo coração. Precisamos de um novo espírito para que Deus venha e ao morar em nós, façamos como Jesus fez. O que Jesus fazia? Só fazia a vontade do Pai. Agora, quem é Jesus? Não é a nova criação? Ele não é a super raça de Deus? A nova criação, o segundo Adão não trouxe à terra? É o Espírito vivificador. Por isso Jesus disse: o Espírito de verdade, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito que eu vos mandarei em meu nome. Oh, meu irmão, nós não podemos mais ficar com doces açucarados. Nós temos que entrar na perfeição. Nós temos que comer coisas mais sólidas. Por isso diz o profeta: com esta fé que temos, nem cura divina movemos. Precisamos de uma fé de rapto. Para isso precisamos nos consagrar, precisamos orar, precisamos nos render, precisamos morrer por completo. Então, portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, ele quem? Não saiais, eis que está ali no interior de alguma casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, o qual eles estão anunciando, que está ali, está acolá, e está não sei aonde. Mas não é assim. Então onde estará este Filho do Homem finalmente? Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O cadáver? O que é um cadáver? É um corpo morto. Quem foi o Filho do Homem que veio das alturas, o segundo Adão? Porque Paulo diz: grande é o mistério do quê? Da piedade. Deus se fez carne, morreu, foi justificado em espírito, foi recebido acima na glória, foi pregado no mundo. Então, que mistério é esse? A encarnação de Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Olha, pensa bem. Antes dessas palavras, se você une os evangelhos, você vai ver que Jesus estava falando de que havia um tempo semelhante onde um homem, não um corpo, não era uma teofania não come. Você sabia que uma teofania não sangra, não come? Uma visão não sangra. Naquele tempo de Abraão, aquele que se fez carne, comeu ou não comeu? Discerniu ou não discerniu os pensamentos de Sara? A mensagem que ele estava trazendo era para Abraão ou era para Sara? Para Sara. A promessa que ele deu a Abraão era para que Abraão tivesse um filho ou sua mulher que estava ali no seu posto de dever. Quando Deus veio em carne falar com Sara deste dia, ele não disse a seu profeta que ele ia ter um filho. Ele disse que sua igreja daria a luz ao incomparável ser chamado Jesus Cristo, o nosso Isaac. Ô meu irmão, a fé que usamos para crer e ser justificado, a fé que usamos para ser santificado por receber a palavra e ser lavados, ser puros,
é a mesma fé que se usa para receber o Espírito de vida, que é a mesma fé que usaremos para o rapto, mas dentro do critério que Deus está falando. Depois de um coração novo, depois de um espírito novo, eu virei e porei o meu espírito para que eles possam viver uma vida que testifique a luz da hora em onde eles estão vivendo. E onde estamos vivendo? No tempo do fim. E aonde estamos congregando? Aonde está o quê? O corpo morto. O que é o corpo morto? A carne do Filho do Homem. O que era a carne do Filho do Homem? Pois o que era desde o princípio? E o verbo estava com quem? E o verbo era? E o verbo se fez carne? E o verbo caminhou para o Calvário e sangrou, e simplesmente banhou de sangue o cálcio, o estrôncio, o magnésio. E o que você pensa que é? O que você pensa que é? Se você é um pouco de cálcio, de estrôncio, de magnésio. Quando não havia nada formado, se você ler no original em Gênesis, diz que o Espírito de Deus estava acariciando esta terra, estava soprando sobre ela o seu amor, e o seu amor começou a separar as coisas, e o seu amor começou a trazer a existência, e o seu amor começou a trazer um jardim do Éden, e o seu amor começou a trazer os animais, e finalmente ele trouxe algo semelhante a ele. Meu irmão, antes que houvesse qualquer coisa, você já existia. Você é cálcio, estrôncio, potássio, 10 gramas, 12 mais ou menos, não importa se está muito gordo ou muito magro. Uma colherzinha dessas. Agora ele vem, e se você morrer, não importa, queimado, destruído, aniquilado, lançado no mais profundo do Oceano Pacífico, a 11.500 metros, quando ele descer da sua glória, desce com ele até Ofani.